Um dos objetivos da aula de hoje é falar sobre as tabelas verdade. Nós vamos falar sobre a importância da tabela verdade e sobre como montar uma tabela verdade, para que ela serve. Nós também vamos falar sobre como determinar o valor lógico de proposições compostas. Nós vamos falar também sobre tautologias e contradições. Nós vamos aprender a reconhecer uma tautologia e uma contradição quando nós nos depararmos com uma, certo? Então vamos ver o que a aula de hoje nos espera. Então nós temos aqui duas proposições compostas, certo? A primeira proposição, ela é composta por duas proposições simples, nesse caso P e Q, ligadas por um único conectivo, certo? Nesse caso aqui, uma conjunção. A segunda proposição que nós temos aqui, ela diz se P e Q, então R. Ou seja, nós temos aqui, ó, dois conectivos, certo? Então, qual a diferença entre determinar o valor lógico de uma proposição composta que tem apenas um conectivo e uma que tem vários conectivos, certo? Assim como as operações matemáticas, as proposições, os conectivos lógicos, eles têm uma ordem de precedência. Ou seja, vamos relembrar lá da matemática. Se eu tenho uma soma e uma multiplicação, 2 vezes 5 mais 3, qual o resultado disso? Qual operador eu vou executar primeiro? O de multiplicação ou de soma? Nesse caso vai ser o de multiplicação, certo? Olha, tem vários conectivos numa mesma proposição. Nesse caso aqui, ó, temos o conectivo e, o conectivo ou, um outro conectivo e um conectivo condicional. Então, nesse caso aqui, ó, se P e Q, ou P e Q, então R, certo? Essa é uma proposição composta, certo? Qual desses operadores eu vou executar primeiro? A conjunção, a disjunção ou o condicional, certo? Então, os vários operadores, os vários conectivos, desculpa, eles vão determinar valores lógicos diferentes para uma proposição composta. Por exemplo, P e Q é diferente de P ou Q. E também é diferente de se P, então Q. Então, o principal, o que deve ser efetuado primeiro é a negação. Em seguida, a conjunção ou disjunção, certo? A conjunção e a disjunção, ou seja, e ou, eles têm a mesma precedência. Nesse caso, faz o que aparecer primeiro. O condicional vem na sequência e o bicondicional é o que tem menor precedência, certo? Então, essa ordem é a ordem que deve ser seguida na hora de aplicar os conectivos lógicos, certo? Vamos ver aqui um exemplo. Aqui nós temos P e Q ou P e Q. Nesse caso, nós vamos executar primeiro, né, o que está sempre dentro dos parênteses. Assim como na matemática, os conectivos lógicos que estiverem entre parênteses serão os primeiros a serem executados. Nesse caso aí, nós temos que verificar as possibilidades para todas as proposições que estão dentro dos parênteses. Depois, vamos aplicar o conectivo que estiver dentro do parêntese. E depois nós vamos pegar o resultado do valor lógico disso e aplicar o conectivo principal. Então, a gente falou aqui em conectivo principal. O que seria esse conectivo principal? Numa proposição, a gente sabe que podem ter diversos conectivos, certo? Esses diversos conectivos, eles têm uma ordem de precedência. O conectivo considerado principal em uma proposição é aquele que será o último a ser aplicado, certo? Por exemplo, nós temos aqui P e Q, então R. Nesse caso, o condicional é o conectivo principal. Por quê? Porque isso aqui não tem que ser resolvido primeiro?
A conjunção ela é feita primeiro e o condicional é feito depois, porque a conjunção tem maior precedência. Por exemplo, se nós temos aqui a proposição P ou R, certo? Em primeiro lugar, a gente deve representar, certo, todos os valores possíveis, todas as combinações possíveis para P e R. Nesse caso aqui, nós temos duas proposições simples formando uma proposição composta, certo? Depois disso, nós vamos pegar a cada valor, certo? A cada combinação e determinar o valor lógico da proposição composta baseado na combinação de valores das proposições simples. Por exemplo, P e R, P ou R. Se P é verdadeiro e R é verdadeiro, então P ou R é verdade. Da mesma maneira, se P é verdadeiro e R ou R é falso, então P ou R é verdadeiro, porque é uma disjunção. Se P é falso e R é verdadeiro, P ou R é verdadeiro. Já no último caso, se P é falso e R é falso, então o valor da disjunção é falso. Então vejamos. Primeiro, a gente vai determinar quais os valores lógicos que cada uma das proposições pode assumir, estabelecendo as combinações, certo? Ó, da mesma maneira que a gente fez no exemplo anterior e da mesma maneira que a gente fez na aula passada. Agora, nós temos aqui o valor de R, certo? Nós temos aqui os valores lógicos possíveis para R, certo? Então, nós vamos trabalhar agora na construção do R negado, ou seja, do não R, sendo que se R é verdadeiro, não R será falso. Onde R é falso, não R será verdadeiro, certo? Esse processo se repete até o final. Agora nós vamos representar aqui a proposição na sua forma completa, certo? Ó, P e não R. Então, P e não R. Se P é falso e se P é verdadeiro e não R é falso, então o resultado é falso. Se P é verdadeiro e não R é verdadeiro, então P e não R é verdadeiro. Se P é falso e não R é falso, então P e não R será falso. No último exemplo, na última linha, se P é falso e não R é verdadeiro, então o resultado da conjunção de P e não R será falso. Então veja só, vocês puderam observar aí que no primeiro exemplo tinha apenas 3 colunas. Era a coluna para P, uma coluna para Q e uma coluna para P ou Q, certo? No segundo exemplo, já tinham 4 colunas. Uma coluna para P, uma coluna para R, uma coluna para não R e uma coluna para P e não R. Quantas colunas podem ter numa tabela verdade? Podem ter várias colunas. Quantas colunas forem necessárias para compor a fórmula que está sendo expressada, certo? Em geral, o número de colunas que compõem uma tabela verdade, ou seja, na vertical, o número de colunas que compõem uma tabela verdade será determinado pela quantidade de conectivos lógicos que são utilizados na fórmula, certo?